Shalom, irmãos. É muito bom estar mais uma vez aqui com você, online, para falar e transmitir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre bom poder proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho, e mesmo hoje que nós estamos distantes uns dos outros, acessando apenas pelas mídias sociais, ainda assim é um prazer poder falar do nosso bom Deus, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Romanos, o capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 14 a 17. Romanos 1, de 14 a 17. O texto diz o seguinte: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos orar ao nosso Senhor? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem guardado-nos, e nesses momentos, ó Pai, de tanta aflição que nós estamos vendo no mundo, nós podemos estar aqui mais uma vez cultuando ao Senhor. Muito obrigado, porque é uma oportunidade imensa poder falar do teu amor, mas também poder desfrutar do teu amor. Te pedimos, ó Pai, agora que o Senhor fale através da minha vida, alcançando aos corações que estão ouvindo essa mensagem, e que pessoas sejam transformadas através da tua palavra, pelo poder do teu Espírito, porque as minhas palavras chegam até as pessoas, mas o que muda o coração é o teu Santo Espírito. Por isso, eu te entrego, ó Pai, este momento, pedindo que o Senhor fale aos corações, como o Senhor já tem falado ao meu coração. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, nós estamos passando por esse momento do coronavírus, e estamos saturados de informações, todo mundo tendo informação para dar, algo para falar a respeito. Mas nós temos visto algumas coisas acontecendo, algumas coisas boas. Visto, por exemplo, em elevadores, pessoas colocando mensagens, falando, olha, se houver algum idoso que precise fazer compra, por favor, peça, me chame em tal andar que eu vou fazer compras. Então as pessoas têm se disponibilizado a ajudar, pessoas têm se disponibilizado a trabalhar em favor umas das outras. Principalmente nós vemos isso no meio da saúde, bombeiros, guardas, exército, todo o setor, um setor trabalhando para sanar as dificuldades dessa doença tão terrível que tem chegado a nós. Mas, por outro lado, ao invés de nós vermos a bondade humana, nós temos visto muito a maldade se espalhando, a injustiça acontecendo na nossa nação. Nós podemos ver, por exemplo, o álcool gel. O álcool gel é um produto que era tão barato, hoje subiu cerca de 161%. Então, algo que custava R$ 14,00, 500 ml, hoje está custando aproximadamente R$ 41,00. As coisas estão subindo muito. Nós não encontramos mais luvas, mais máscaras para utilização, porque estão sumindo, as pessoas estão comprando em grandes quantidades para não ficar sem. Nós temos visto também o roubo lá que aconteceu em Goiânia. Um posto de saúde foi assaltado para roubarem álcool gel, máscaras e luvas. Nós temos visto rebeliões no nosso estado, ordenados pelo PCC, pessoas que têm promovido fugas de vários presídios do nosso estado.
Sem contar os bancos que estão sendo muito bonzinhos e oferecendo empréstimos com 60 dias para começar a pagar, mantendo os mesmos juros, sabendo que são juros abusivos, mas eles dizem que são juros baixos. Vemos também pessoas que estão sofrendo por conta da injustiça. Pessoas, por exemplo, que são profissionais liberais, que dão aulas particulares, fisioterapeutas, personal trainers, que estão sofrendo com isso e possivelmente muitos destes talvez vão partir para alguma ação mais triste, talvez até mesmo suicídio. Especulação da bolsa de valores, tudo juntando uma maldade, prejuízos e injustiça em toda a nossa nação, em todo o mundo. Mas quando nós lemos esse texto, nós vemos uma cidade também que estava totalmente corrompida, uma cidade totalmente presa à maldade, uma cidade totalmente cercada pela injustiça, que era a cidade de Roma. Roma era a capital do império, o centro da injustiça, da impiedade e da idolatria. Nós vemos, por exemplo, a famosa Pax Romana, que era uma falsa paz pregada pelo imperador, baseada na força do império. Uma falsa paz que visava impor a sua cultura, a sua língua, conter qualquer tipo de rebelião contra o império. Vemos uma igreja que tinha briga entre dois povos, os judeus e os gentios. Os judeus porque queriam impor a sua supremacia como povo de Deus sobre os gentios, e os gentios que desprezavam totalmente a lei dos judeus e se achavam melhores que eles. E Paulo vem nessa situação para fazer uma mediação. Os 3 primeiros capítulos de Romanos são para falar sobre a depravação do homem e colocar todo mundo em um pé de igualdade. Nem judeu, nem gentil está acima um do outro. Paulo vem falar que não há um justo sequer, que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Paulo quer simplesmente mostrar a nossa igualdade de injustiça perante Deus. A injustiça faz parte da natureza corrompida do homem. E nós estamos falando sobre a visão da nossa igreja, sobre qual é a nossa visão, e a nossa visão é o sonho de ver o reino de Deus no coração do homem. E nós tivemos a primeira pregação com o pastor Noidi falando sobre isso. Ver a paz de Cristo na família, o seminarista Charles falou sobre isso. Ver a alegria do Espírito Santo que nós ouvimos na semana passada com a Daisy. E também agora nós vamos falar sobre ver a justiça de Deus na cidade. E o tema dessa mensagem é: Eu sou igreja em missão para promover a justiça de Deus, principalmente em nossa cidade. Mas Paulo começa falando desse texto e ele fala, olha, no versículo 14, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Mas o que tem a ver tudo isso com justiça? O texto, no versículo 17, fala, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Ou seja, a justiça de Deus se revela através do evangelho. E quando Paulo fala que ele é devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes, o que ele está querendo dizer é que ele tem uma dívida para com essas pessoas. No primeiro versículo do capítulo 1, Paulo fala que ele é o servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo foi separado para o evangelho de Deus. E quando ele fala que eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, ele está falando de ser devedor da proclamação
do evangelho, esse mesmo evangelho para o qual ele foi separado, conforme o versículo 1. E quando nós pensamos em dívida, nós pensamos em duas maneiras de dívida. A primeira é se eu empresto dinheiro para alguém e alguém fica me devendo, ou eu pego dinheiro emprestado e fico devendo a essa pessoa. Eu sou o devedor dessa pessoa até que eu pague essa dívida. Mas também há um outro tipo de dívida. Se, por exemplo, alguém me empresta um dinheiro, me dá um dinheiro para que eu entregue para outra pessoa. Então eu sou devedor duplamente, porque eu sou devedor dessa pessoa que que confiou o dinheiro em minhas mãos, para que eu entregue para essa outra pessoa também a qual eu sou devedor, porque eu estou com o dinheiro dela em minhas mãos. E é mais ou menos esse o sentido de dívida de Paulo. Paulo recebeu algo que era para ser entregue para as pessoas, sejam bárbaros, sejam gregos, sejam sábios, sejam ignorantes. Paulo tinha uma dívida, porque ele recebeu de Deus o evangelho, não para guardar para si como um tesouro que ele deveria esconder, mas pelo contrário, para anunciar, para proclamar, para divulgar o evangelho amplamente. Essa também é uma dívida, pois nós também fomos separados para o evangelho de Cristo. E, portanto, nós temos o dever, é uma dívida para com Deus, pregar o evangelho, levar o evangelho a toda criatura, levar o evangelho às pessoas com quem nós nos encontramos, seja a tempo, seja a fora de tempo, como a palavra de Deus nos diz. Nós devemos proclamar o evangelho, essa mensagem tão importante que foi confiada a nós e que traz justiça, que revela a justiça de Deus, deve ser levada à nossa nação, às pessoas que estão ao nosso redor, porque através dela também a justiça se espalha no mundo e essa justiça é efetivada no mundo. É uma dívida que nós temos, irmãos, uma dívida para com Deus em primeiro lugar, porque Ele nos confiou o evangelho, mas também uma dívida para com as pessoas que estão ansiosas, sedentas por receber o evangelho, por conhecer o evangelho do nosso Deus. Mas Paulo também continua falando que ele está disposto, no versículo 15, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, pronto e disposto. Paulo não estava na cidade de Roma, e a maneira como ele deveria chegar em Roma, como ele chegou em Roma, foi para ser julgado sobre sua vida ou morte, se ele continuaria vivo ou se teria uma sentença de morte. Ele fala que gostaria de passar em Jerusalém, depois em Roma, para depois seguir para a Espanha. Esse era o caminho, o percurso que ele queria fazer. Roma estava exatamente no meio do caminho entre Jerusalém e Espanha. Mas ele sabia que em Jerusalém eles procuravam matá-lo. E ele não sabia o que esperaria na Espanha. Mas ele estava disposto a ir tanto para Jerusalém quanto para Roma, onde poderia ser julgado até a respeito de sua morte, também quanto a sua ida para a Espanha. Ele estava disposto a pregar o evangelho, pronto, disposto. Eu me lembro de uma história de um grande pregador, talvez o maior pregador depois do apóstolo Paulo, que foi Moody, um grande evangelista que pregava o evangelho. Ele tinha uma meta, ele estabeleceu uma meta desde o dia em que ele conheceu a Cristo. Ele falou que ele nunca queria passar um dia sequer sem pregar o evangelho. E então, certo dia, ele passou o dia atarefado e cheio de tarefas, e ele se lembrou que tinha esquecido de ir pregar o evangelho. Já estava de pijama com suas coisas lá, pronto para dormir. Na época não tinha energia elétrica, então já estava tudo escuro. Então ele falou, não, eu preciso pregar o evangelho, hoje é dia de pregar o evangelho, eu estou disposto a pregar o evangelho. Então ele saiu perambulando pela cidade, procurando alguém para pregar, alguém para falar do evangelho. Ele estava disposto a pregar. Nós devemos ter essa disposição de encontrar com pessoas e falar do evangelho, de
sair do nosso comodismo de ficar sentado na nossa casa, e no caso hoje nós não podemos sair de ficar sentado na nossa casa, mas chamar pessoas pelo WhatsApp, parar de ficar simplesmente lendo notícias a respeito do corona, parar de ficar com as suas atividades em casa, mas também pegar o seu celular e chamar pessoas: oi, tudo bem? Quanto tempo? Eu queria te falar algo a respeito de um Deus poderoso. Nós temos essa missão de estar prontos em todos os momentos, dispostos. Mas estar pronto também não significa apenas uma disposição física de sair e pregar o evangelho, de pegar o celular e falar com alguém, mas também de conhecer aquilo que nós vamos pregar, de conhecer o que está sendo pregado, a mensagem que nós estamos transmitindo. Nós estamos falando na EBAC sobre aquilo que nós consideramos a cosmovisão cristã, os 4 pontos que norteiam a vida de todo cristão, que é a criação, queda, redenção e consumação. Todos esses aspectos nos levam a falar sobre o Evangelho, todos esses aspectos nos dão a base para pregar o Evangelho. Se você ainda não assistiu a aula esse domingo, hoje mesmo, nós vamos transmitir essa aula, já transmitimos essa aula. Então você pode pegar, acessar os canais, depois vai ser colocado aqui embaixo, os canais para acessar essa aula e aprender um pouco sobre isso, porque isso norteia, isso nos ensina a evangelizar. Como nós podemos evangelizar? Nós temos que estar prontos, e estar pronto não significa apenas uma disposição física, mas uma disposição mental, um conhecimento a respeito daquilo que nós vamos falar. Mas Paulo continua no versículo 16, falando: pois não me envergonho do Evangelho. Chega a ser engraçado Paulo falar isso, ter que enfatizar que ele não se envergonha do Evangelho. Um homem que foi muitas vezes preso por causa do Evangelho, espancado, apedrejado, foi tido como morto em determinado momento. Por conta de pregar o Evangelho, ele fala que não tem vergonha de pregar o Evangelho. Mas ele fala isso porque ele quer trazer a sua explicação logo depois. Ele fala: pois não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, nós não podemos nos envergonhar da mensagem mais importante que existe em toda a história da humanidade. Nós não podemos nos envergonhar de repetir essa mensagem, de achar que é uma mensagem ultrapassada, porque ela é a única mensagem capaz de transformar a vida, é a única mensagem capaz de promover a salvação, a única mensagem capaz de livrar da condenação, da depravação total do ser humano. É a única mensagem que pode trazer transformação. Não há como se envergonhar desta mensagem. Nós precisamos ter essa mensagem gravada em nosso coração para que nós possamos, em todos os momentos, falar, porque a boca fala do que o coração está cheio. Pregar o Evangelho dia após dia, falar sem vergonha. E eu me lembro também de uma historinha, você já deve ter ouvido, de um homem que contava muitas mentiras em frente à igreja. E o pastor da igreja sempre pregando o Evangelho ali, nunca tinha ninguém ali assistindo às suas pregações, ou pouquíssimas pessoas. Mas toda vez que ele saía, ele se encontrava com esse homem que estava falando e falando suas mentiras, mas cercado de pessoas, muitas pessoas assistindo o que aquele homem falava. Determinado dia, aquele pastor chegou e falou: olha, o que acontece com você? Porque eu prego o Evangelho lá na igreja, só que ninguém vai, ninguém quer assistir, ninguém quer desfrutar disso, e você falando suas lorotas, suas mentiras aqui, você atrai tantas pessoas, qual o segredo disso? E aquele homem falou: é que eu conto a minha mentira como se fosse uma verdade, e o Senhor conta as suas verdades como se fossem mentiras.
Nós precisamos ter convicção daquilo que nós falamos. Entender que essa realmente é uma mensagem transformadora, porque ela nos transformou e ela também é capaz de transformar a vida das outras pessoas. Precisamos ter convicção de pregar com todo afinco, de falar sem medo, sem vergonha, de crer realmente naquilo que nós estamos pregando, porque é a palavra de Deus. É o evangelho transformador, o evangelho poderoso, o evangelho que pode transformar não somente o judeu, primeiro o judeu, porque essa era a ordem que Deus havia mandado, que Cristo havia mandado. Vai, pregue primeiro ao judeu, mas depois ao gentio. Essa era a ordem, mas não tem prioridade entre judeu e gentio, todos têm direito ao mesmo evangelho. É o poder de Deus para todo aquele que crê. É a única mensagem capaz de transformar o homem, de promover a salvação. Mas ainda não falamos dessa justiça, a justiça de Deus, que é promovida no Evangelho. Mas logo depois que Paulo fala que a salvação é o poder de Deus para todo aquele que crê, ele fala, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. E aí nós precisamos recorrer um pouco à poesia hebraica, o que acontecia. Porque no Salmo 98, versículo 2, por exemplo, o que acontece é que o salmista fala, o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. A poesia hebraica ela tem um formato diferente do que nós conhecemos na nossa poesia. Nossa poesia é muito focada em rimas, em métrica, mas a poesia hebraica é focada em sinônimos. Então, quando ele fala que o Senhor fez notória e depois ele fala que manifestou entre as nações, ele está querendo dizer que esses dois itens são semelhantes, são como se fossem sinônimos. E aí o que ele fez notória e o que ele manifestou perante as nações? Ele fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante as nações. Ele está dando uma semelhança entre a salvação e a justiça. A Bíblia trata isso como uma semelhança. Mas o que acontece é que a salvação, a verdadeira salvação que atinge a todos nós, ela tem que promover justiça. O Evangelho tem que promover justiça, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, a verdadeira salvação, quando nós somos realmente salvos, quando nós tivemos uma mudança verdadeira e concreta, isso tem que promover justiça nos ambientes em que nós estamos. Na nossa família, tem que promover justiça na nossa família, tem que promover justiça social no nosso condomínio, no nosso bairro, tem que promover justiça política, tem que promover justiça em todos os âmbitos da sociedade. Mas essa justiça só pode alcançar, além de nós, se ela estiver em nós em primeiro lugar. A justiça de Deus tem que se manifestar em primeiro lugar em nossas vidas. Nós temos que ter essa justiça pulsando em nossas vidas, viver uma vida de justiça, para que a justiça que há em nós seja levada às outras pessoas. Mas que justiça é essa que é promovida através da salvação? A justiça de Deus. Esse é um atributo de Deus. Só Ele é perfeito em justiça. Então, quando nós falamos que queremos ser justos, nós estamos falando não de uma justiça de Deus, nós estamos falando de uma justiça nossa, que muitas vezes se opõe à justiça de Deus. Mas a justiça de Deus é perfeita. E quando ela entra em uma nação, quando uma nação é governada por um homem temente ao Senhor, e quando a nação é toda temente ao Senhor, ela é uma nação totalmente transformada. E mais uma vez, para que hajam pessoas
tementes a Deus, é necessário uma verdadeira transformação, uma verdadeira salvação no coração dessa pessoa, para que ela possa promover a justiça. Irmãos, nós olhamos para o governo do nosso país e vemos diversas pessoas cristãs, como deputados, senadores, e tomando o poder da nossa nação. Mas que diferença essas pessoas têm feito? Será que houve uma verdadeira transformação nessas pessoas e elas estão aplicando a justiça delas? Ou será que elas estão apenas por interesse e aplicando uma justiça pessoal, não uma justiça promovida pelo Evangelho? Mas se nós trazemos também para o nosso ambiente, para a nossa cidade, para o nosso bairro, para o nosso condomínio, nós vemos muitas pessoas convertidas, pessoas que falam do Evangelho, que são cristãs, mas essas pessoas estão promovendo justiça. Eu estou promovendo justiça no meu bairro, no meu condomínio. Você está promovendo justiça onde você está? Nós estamos promovendo justiça? Nós gostamos de jogar sempre para o outro, né? Jogar para o governo. E é fácil fazer isso. Mas pense em 20% ou mais de evangélicos em nossa nação. Nós estamos fazendo diferença ou estamos nos amoldando ao presente século? Justamente o que Paulo vai falar em Romanos 12, 1. Não vos conformeis com o presente século. Será que nós estamos nos amoldando a este século? Lutero, quando leu esse texto, ele leu o último versículo, versículo 17, a última frase que fala: o justo viverá pela fé. Assim como a salvação vem ao que crê, o justo vive através da sua fé em Deus. E logo que ele viu essa frase, isso tocou e quebrou todos os seus entendimentos daquilo que era considerado como a palavra de Deus. E ele viu que estava tudo muito errado. Ele viu uma igreja, uma instituição que estava vendendo indulgências, estava enganando as pessoas, falando que a justiça, a salvação vinha pelas obras. E Lutero rompeu com isso. Ele falou: não é possível que a gente continue com um evangelho verdadeiro e continue com essas práticas de injustiça. E ele foi o iniciante, o principiante da reforma protestante, porque ele não se conformou com a injustiça que estava sendo pregada, e ele quis transformar através do evangelho. Ele usou a sua força, usou a sua inteligência e a sua palavra para contestar duramente tudo aquilo que estava sendo pregado. E nós vemos que isso causou uma transformação muito grande na história da igreja. A reforma protestante causou uma das maiores transformações que nós vemos desde a vinda de Cristo, desde os evangelhos. E nós podemos desfrutar disso porque um dia alguém foi lá e promoveu a justiça, não a justiça do próprio Lutero, mas a justiça de Deus naquele local. Mas como nós podemos obter essa justiça de Deus? Como nós podemos viver por essa justiça em Deus? Há uma justiça em nós? Não. Aí nós temos que apelar para o Deus que se fez carne e habitou entre nós e viveu uma vida totalmente justa. Morreu, se entregou pelos nossos pecados, mas a palavra de Deus em Romanos 5 fala que ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Deus ressuscitou a Cristo para nos justificar. E era necessário que Jesus ressuscitasse, porque senão nós não estaríamos justificados, porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. E se Cristo permanecesse morto, ele seria culpado das acusações, ele seria culpado do pecado. Mas ele não é culpado do pecado, ele ressuscitou, e por causa disso, ele nos justificou, e por causa disso nós temos uma justiça que não é uma justiça nossa, mas é a justiça de Deus impregnada em nós através de Cristo.
Então, quando nós vivemos uma justiça de uma maneira justa, nós vivemos a justiça de Cristo. Mas mais do que isso, quando nós nos achegarmos a Deus, quando nós nos apresentarmos a Deus, não é para a nossa justiça que Ele vai olhar, mas Ele vai olhar para a justiça que foi imputada a nós, que é a justiça de Cristo, a justiça que foi implantada no lugar da nossa. Deus vai olhar e vai falar: olha, eu sei que você foi injusto, mas a justiça de Cristo foi colocada em sua vida, e através dessa justiça você é aceito como uma pessoa justa perante Deus. Somente pela justiça de Cristo nós somos justificados. A salvação vem somente pela fé, de fé em fé. O justo viverá pela fé. A salvação vem somente para aquele que crê, não por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Então, quando nós formos levar o Evangelho, nós estamos promovendo a justiça de Deus automaticamente. É só quando nós levarmos e proclamarmos o Evangelho que verdadeiramente estamos levando a justiça de Deus para a nossa cidade. Nós precisamos pregar o Evangelho, estar dispostos a pregar o Evangelho, entender que somos devedores do nosso Deus na pregação do Evangelho, porque Ele confiou para que seja levado para as outras pessoas. Nós precisamos entender que nós devemos sempre estar prontos, a tempo, a fora de tempo, para pregar o Evangelho. Entender que as pessoas hoje estão sedentas, as pessoas nessa crise, elas estão totalmente sedentas do Evangelho. E também não se envergonhar do Evangelho, porque Ele é a salvação de Deus para todo que nele crê. Ele é a justiça, é no Evangelho que se revela a justiça de Deus. Irmãos, nesse momento de crise mundial, nós vemos a maldade se potencializando, mas nós vemos também corações necessitados, corações sensíveis à palavra de Deus. Nós precisamos aproveitar esse momento, ser oportunistas, porque essa é a oportunidade que Deus está nos dando, porque não é um oportunismo baseado em nossas próprias vontades, em nossos próprios desejos, mas é um oportunismo em levar a salvação a todo aquele que está sedento, um oportunismo de levar a transformação de vida a todas as pessoas. Seja oportunista no bom sentido, nesse sentido de proclamar o Evangelho. Nós temos a oportunidade, pegue o seu celular hoje mesmo e chame alguém que você sabe que não conhece ao Senhor e fale. Você sabe por que veio essa doença? Por causa da maldade no coração do homem, por causa do pecado do homem. Mas há em Cristo uma possibilidade de salvação. Há em Cristo uma possibilidade de transformação. E pode ser que sejamos afetados por essa doença? Pode. Mas em Cristo nós temos a esperança de uma vida eterna. Uma vida onde não haverá corona, não haverá Covid, não haverá nenhum tipo de doença que possa nos afetar. Uma vida onde a perfeição voltará a reinar. O reino de Deus já foi estabelecido entre nós. E ele deve ser propagado, proclamado, para que um dia nós possamos viver plenamente neste reino, viver a perfeição deste reino. E é isso que eu convido você a fazer. Proclame o Evangelho. E esse é o meu convite para mim mesmo. Proclamar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida. Nós estamos preocupados, estamos aflitos com tudo que está acontecendo, mas nós estamos preocupados também com a maldade que tem instaurado os corações dos homens, e isso tende a potencializar conforme essa crise for mantida. Mas nós temos o antídoto para isso, ó Pai, que é o Evangelho.
E eu te peço que o Senhor nos dê o entendimento de que somos devedores, ó Pai, que nós precisamos pagar a nossa dívida, que é levar o Evangelho para as outras pessoas. Nos ensine a estar prontos, dispostos, seja de madrugada, seja de dia, seja qual for o horário, a proclamar esse Evangelho. E também estar prontos no sentido de conhecer a mensagem que nós vamos transmitir. Nos ajude a deixar de lado toda a vergonha, ó Pai. Nos ajude a entender que essa mensagem é a mensagem mais preciosa que pode existir. A mensagem pode transformar a vida de qualquer pessoa. Não é uma mensagem ultrapassada, ó Pai, porque por mais que ela tenha sido repetida, quando o Senhor toca no coração, através do Teu Santo Espírito, há transformação. E nós te pedimos, ó Pai, transforme as vidas, transforme os corações, transforme a cada uma dessas pessoas, ó Pai. Nós te pedimos isso. Te pedimos intrepidez para proclamar o Teu Evangelho, entendendo que este Evangelho é o que revela a justiça de Deus. Se nós queremos uma nação mais justa, se nós queremos uma cidade mais justa, nós precisamos proclamar o Evangelho, porque ele é a justiça de Deus, a verdadeira justiça para o mundo. É isso que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.